Meu ex-noivo largou o emprego para seguir seus sonhos e terminou comigo por mensagem uma semana antes do casamento. 3 anos depois ele reaparece querendo voltar, mas eu já me casei com alguém que ele conhece. Então, eu, 30 anos, estava noiva do meu ex-noivo, Félix de 34 anos, quando tinha 26 anos, quase 4 anos atrás. Estávamos planejando nos casar há 3 anos, mas ele terminou comigo por mensagem uma semana antes do casamento e foi para a Alemanha, onde havia recebido uma oferta de emprego dos seus sonhos. Félix e eu nos conhecemos por meio de amigos e estávamos juntos há 3 anos quando ele me pediu em casamento e ficamos noivos. Félix era formado em zoologia e estava trabalhando como professor quando nos conhecemos, mas eu sempre soube que o sonho dele era fazer algo grandioso com a vida e contribuir para o mundo com o que estudava, o que é realmente nobre. Então, quando ele recebeu a oferta para ser especialista em pesquisa para um novo estudo na área dele, ele aceitou o cargo e se mudou sem nem conversar comigo. Uma semana antes do casamento, ele e os amigos deveriam ir para o Havaí para sua despedida de solteiro, mas ele nunca apareceu no aeroporto. Foi só várias horas depois que descobrimos que ele estava na Alemanha e que estava terminando tudo comigo porque tinha recebido uma oferta de emprego lá, que ele absolutamente tinha que aceitar. Ele me disse que sabia que eu não seria capaz de abrir mão da minha vida, dos meus amigos, da minha família e da minha carreira aqui, e ele não queria que eu sacrificasse nada também. Ele também não queria desistir dos seus sonhos e ficar por minha causa. Então, depois de meses pensando nisso, ele decidiu ir sozinho e dar esse salto sozinho. Ele não queria uma despedida longa e dolorosa ou mesmo uma discussão sobre isso, por isso decidiu partir o mais rápido possível. Ele pediu desculpas, disse que tinha certeza de que eu encontraria alguém melhor do que ele e que lamentava que terminasse assim, mas os sonhos dele eram muito importantes para ele desistir. Na verdade, não tive problema com os sonhos dele ou qualquer coisa assim, mas apenas desejava que ele tivesse pelo menos discutido as coisas comigo antes de fazer a mudança e aceitar a oferta todos esses anos atrás. Eu sempre fui arquiteta e minha única motivação para trabalhar era ganhar dinheiro e poder comprar tudo o que eu queria, então nunca tive intenções nobres de trazer mudanças ao mundo ou fazer algo bom para a sociedade. Eu era bastante egoísta nos meus interesses. O que talvez explique por que não entendi as prioridades dele, ou talvez eu fosse apenas uma pessoa normal que sabia o quão importante era a comunicação e entendia que não se deve mentir para o noivo e então terminar por mensagem uma semana antes do casamento. De qualquer forma, depois que terminamos não mantivemos contato obviamente, e todos os nossos amigos também cortaram relações com ele. Ele e eu fomos ótimos enquanto estávamos juntos e a separação literalmente veio do nada. Então, mesmo tentando lidar bem com isso, eu realmente não estava bem e entrei em colapso nas poucas semanas seguintes à separação. Félix quitou todas as despesas dos fornecedores para o casamento como um pedido de desculpas, então eu não precisei gastar nada. Por isso não tinha motivo para falar com ele. E nossa última conversa acabou sendo o término, que eu revivia quase todos os dias depois que ele partiu. Moramos juntos por um bom tempo antes dele se mudar. Poucas semanas após o término, o primo dele, Sam de 32 anos, veio buscar suas coisas já que ele havia deixado muitas coisas para trás para não me deixar suspeitar. Eu já tinha conhecido Sam antes em algumas reuniões familiares, mas não éramos próximos, assim como Sam e Félix não eram próximos. Aparentemente ninguém mais da família estava falando com ele, então ele ofereceu $2.000 para Sam enviar suas coisas. Sam era guitarrista em uma banda que ainda lutava para se destacar e precisava do dinheiro, então aceitou o trabalho. Quando Sam veio buscar as últimas coisas de Félix, eu me mantive afastada, mas acho que devia parecer muito deprimida. Em vez de simplesmente pegar as coisas e ir embora, ele decidiu ficar um tempo comigo e conversar. Eu não estava muito falante, mas ele só saiu depois de eu ter contado tudo sobre como estava me sentindo. Uma vez que comecei, não conseguia parar. Foi constrangedor, mas acabei chorando na frente dele e ele me confortou o tempo todo. Ele me deixou desabafar todas as minhas emoções e então me disse que eu tinha que ser forte. Também disse que Félix era um idiota e não sabia o que tinha perdido. O que me fez me sentir consideravelmente melhor porque a partida de Félix tinha completamente arrasado minha autoestima e confiança. Naquele dia ele até me deu seu número e disse para eu contatá-lo sempre que quisesse conversar, e então me abraçou antes de partir. Foi muito gentil da parte dele, mesmo sem motivo. Ele estava apenas lá para pegar as coisas do primo e nem éramos tão próximos assim, mas ele parecia se importar comigo, e isso realmente me tocou. Mantivemos contato e acabamos nos tornando bons amigos. Em alguns meses ele foi quem me ajudou a me sentir feliz novamente e acho que não conseguiria superar aquele desgosto amoroso se Sam não estivesse comigo em cada passo do caminho. Ele me convencia a sair de casa, ir trabalhar e até sair com meus amigos nos finais de semana em vez de ficar em casa lamentando ou bebendo. Mas ele também entendia quando eu precisava de um tempo para mim mesma e vinha nos dias em que eu precisava apenas de companhia silenciosa. Eu nem percebi quando me apaixonei por ele ao longo do tempo, e ele começou a passar mais e mais tempo na minha casa em vez da dele. Um dia há 2 anos ele veio para minha casa e nunca mais saiu. Foi assim que acabamos morando juntos. E mesmo que a maioria das pessoas diria que foi estranho e apressado, eu não diria isso porque realmente o amo e agora até estamos casados. Então acho que estamos destinados a durar. Mudamos juntos e eventualmente no início deste ano decidimos que era hora de nos casarmos por vários benefícios práticos e legais. Foi uma cerimônia pequena e íntima que poucas pessoas souberam, exatamente como queríamos. Todos da família dele e todos os meus amigos foram instruídos a não divulgar essa informação para Félix. Não queríamos que ele soubesse, pois certamente acharia muito estranho que eu estivesse casada com seu primo, e honestamente, eu não queria lidar com o drama. Todos receberam instruções rígidas para esconder isso dele, inclusive os pais de Félix que foram convidados para a cerimônia pois tinham sido muito gentis comigo mesmo após o término e abençoaram
nossa união. Eles também me prometeram manter isso em segredo, mas eu estava duvidosa pois eles haviam mantido contato com ele e o perdoado dentro de alguns meses após o término. Não os culpei por isso, afinal, ele era o único filho deles, mas felizmente todos cumpriram suas promessas, incluindo os pais dele, e garantiram que Félix não descobrisse sobre nosso casamento. Passaram-se alguns meses e tem sido uma felicidade conjugal e doméstica para mim e descobri que Félix estava certo quando disse que eu tinha alguém melhor reservado para mim. Tudo estava indo bem, mas então na semana passada Félix apareceu na minha porta do nada. E isso realmente me pegou de surpresa porque não estava esperando por ele. Não tínhamos falado desde o término e já se passaram 3 anos desde então. Depois disso ele não se preocupou em falar comigo ou verificar como eu estava, e eu também nunca entrei em contato com ele. Ele voltou para visitar a casa nas férias algumas vezes como alguns dos nossos amigos em comum me contaram, mas não nos encontramos, e ele também não encontrou nenhum dos nossos amigos. No entanto, desta vez ele decidiu vir falar comigo, e em vez de me contatar e marcar um encontro comigo como uma pessoa normal, ele apareceu na minha porta com um buquê. Antes mesmo de eu ter a chance de dizer qualquer coisa, ele pediu desculpas por ter estragado nosso relacionamento e disse que agora finalmente estava pronto para trabalhar nas coisas e queria que eu o aceitasse de volta. Ele me disse que o estudo em que ele estava trabalhando acabou sendo um fracasso e que eles haviam esgotado todos os fundos. Era improvável que recebessem uma nova concessão em breve, então ele largou o emprego lá e voltou para cá de vez. Ele disse que lamentava ter me deixado ir, especialmente da maneira como terminou comigo por mensagem. Disse que eu merecia algo melhor depois de estar com ele por tanto tempo, e fiquei feliz que pelo menos ele tenha percebido isso. Ele encerrou seu discurso romântico dizendo que agora que estava de volta poderíamos retomar de onde paramos e nos casar o mais rápido possível, porque durante os 3 anos longe de mim percebeu que eu era a mulher dos seus sonhos e cometer um grande erro ao terminar comigo. Ele queria dar uma chance real ao nosso relacionamento desta vez e voltar a ficar juntos. Esperei ele terminar seu discurso e não interrompi uma vez sequer. Queria ver aonde ele estava indo com isso, mas quando ele terminou de falar não disse muita coisa e apenas mostrei o anel no meu dedo e informei que já estava casada com seu primo, que por sinal era infinitamente melhor do que ele, e que seu pedido de desculpas era tarde demais. Sua reação foi literalmente deixar cair o queixo e eu aproveitei a oportunidade para bater a porta na cara dele e mandá-lo embora. Eu estava furiosa depois disso e tentei me acalmar até Sam voltar para casa. Era fim de semana e ele estava com alguns colegas de trabalho, então não estava em casa. Sua banda havia terminado há alguns anos, mais ou menos quando começamos a nos envolver seriamente, e ele se juntou ao negócio de gerenciamento de eventos de um amigo de seu pai. Se algum dos eventos precisasse de uma banda, ele e seus amigos se reuniam e tocavam, mas enfim, tinha sido uma semana difícil para ele no trabalho e ele merecia esse descanso. Então não quis incomodá-lo e não mandei mensagem ou liguei para contar sobre a visita de Félix até ele voltar para casa. Só então eu informei sobre a visita de Félix. Ele me disse que havia recebido várias ligações de seu tio, pai de Félix, mas não sabia do que se tratava. Como estava com os amigos, achou que poderia resolver isso quando voltasse, mas agora que sabia se sentia desconfortável com toda a situação. Ele disse que não havia realmente considerado como isso ia parecer para Félix quando ele descobrisse. Eu disse a ele que não importava o que Félix pensasse porque ele foi quem me dispensou sem uma explicação adequada ou mesmo uma despedida. Então a opinião dele era praticamente irrelevante. Após essa conversa decidimos falar com os pais de Félix pois eles tinham tentado entrar em contato com Sam várias vezes enquanto ele estava fora. Eles também tentaram me ligar, mas eu não havia realmente checado meu telefone porque estava irritada. Uma vez que estávamos em uma ligação com eles nos informaram que logo após a visita de Félix a mim, ele foi para a casa dos pais e realmente surtou com eles por causa do que descobriu. Primeiro ele gritou com eles por manterem isso em segredo dele por tanto tempo. Ele os acusou, assim como toda a sua família, de traí-lo dizendo que todos estavam doentes por apoiarem nosso casamento e permitirem que isso acontecesse. Ele disse que aparentemente eu era uma pessoa repugnante por me envolver com seu primo porque eu não podia tê-lo, e estava convencido de que eu estava fazendo isso apenas por vingança e que na verdade não tinha sentimentos reais por Sam. Ele disse que eu estava apenas usando Sam para deixá-lo com ciúmes, mas que agora a verdade tinha vindo à tona e ele não estava com ciúmes, apenas enojado. Eu não podia acreditar que ele diria tais coisas sobre mim porque nada disso era verdade. Se eu realmente quisesse deixá-lo com ciúmes, teria feito isso há muito tempo e não teria esperado ele voltar para me dizer que estou casada agora. E o mais importante, não sou uma maluca que ainda está obcecada por ele e se casou apenas para fazê-lo se sentir inseguro. Tenho sentimentos reais por Sam e é por isso que estou com ele. Não lhe devo uma explicação, então não segui em frente com isso nos próximos dias. Tanto Sam quanto eu tentamos fingir que ele nem tinha voltado e tentamos seguir com nossas vidas, mas Félix apareceu novamente alguns dias atrás, e desta vez estávamos ambos em casa. Nós tínhamos acabado de voltar do trabalho, e quando ouvimos Félix gritando por nós saímos e o vimos fazendo um escândalo bêbado na rua em frente à nossa casa. Ele estava gritando aos berros sobre como tínhamos arruinado sua vida, o que nem fazia sentido porque ele nem sequer sabia sobre nós até alguns dias atrás. Assim que abrimos a porta e ele me viu, percebemos que tínhamos cometido um erro, porque no momento em que me viu ele começou a soluçar violentamente. Ele começou a falar sobre como realmente me amava e como nunca tinha parado de pensar em mim, mesmo quando morava na Alemanha, e o único motivo pelo qual não tinha entrado em contato comigo era porque não queria perturbar minha paz ao voltar para minha vida novamente. Ele disse que poderia
poderia aceitar o fato de que eu tinha seguido em frente, mas não conseguia aceitar que eu tinha seguido em frente com seu primo. Ele disse que eu era egoísta e insensível, e que era vergonhoso nós nos casarmos sabendo sobre minha história com ele. Nesse momento, Sam chamou a polícia e o fez ser levado embora, mas eu não conseguia parar de pensar nas coisas que ele disse. Foi realmente perturbador vê-lo agir daquela maneira porque ele geralmente era bastante equilibrado. Estava claro para mim que me ver com Sam realmente o abalou. Sam e eu não falamos sobre esse incidente, estamos fingindo que nunca aconteceu, mas não sei por quanto tempo podemos continuar agindo como se essas coisas não estivessem acontecendo. Para ser honesta, nunca consideramos realmente o que aconteceria quando Félix voltasse e como ele reagiria a isso, ou o que ele teria a dizer sobre nosso casamento. E honestamente, não deveria importar, mas por algum motivo importa. Conseguimos ignorar meu passado com ele por tanto tempo porque ele não estava por perto, mas agora que ele voltou e está fazendo sua presença ser sentida, está se tornando cada vez mais difícil ignorar essa parte da minha história. As coisas não têm sido constrangedoras entre nós felizmente, mas sabemos que há muito não dito entre mim e Sam, e desesperadamente queremos falar sobre isso e resolver logo. Ao mesmo tempo não consigo deixar de sentir que Félix provavelmente está certo em ficar estranho comigo e Sam ficando juntos. Se meu ex se casasse com minha prima provavelmente sentiria o mesmo. E além disso, havia também o fato de que toda a família dele estava envolvida nisso. Eles sabiam e nunca contaram a ele, o que poderia ter levado a um colapso completo. Mas isso não é realmente culpa minha. E ainda assim, por algum motivo continuo sentindo que é. Atualização. Então, primeiro, obrigado a todos que responderam ao meu post e ficaram do nosso lado. Significa muito para mim e para o Sam que tantas pessoas estejam do nosso lado. Sempre serei grata a todos que disseram coisas tão gentis sobre nós porque realmente precisávamos para colocar nossas coisas em ordem, especialmente com tudo o que aconteceu com o Félix. Já faz uma semana desde que ele teve que ser levado pela polícia quando apareceu bêbado na nossa porta e causou um escândalo, e agora praticamente toda a família sabe disso. Eles fizeram questão de entrar em contato conosco e nos dizer que não estávamos errados e não deveríamos acreditar no que o Félix estava dizendo sobre nós. Não há nada de vergonhoso ou nojento em nos apaixonarmos e nos casarmos. Na verdade, é tudo menos nojento. É bonito e precisamos assumir isso em vez de deixar que algum perdedor nos afete com sua negatividade. Todo mundo cortou relações com ele, incluindo seus pais, e eu não poderia estar mais feliz com isso. Literalmente nenhuma única pessoa da família dele está o apoiando, e isso nos diz a mim e ao Sam tudo o que precisamos saber. Está perfeitamente bem para nós estarmos juntos porque não é como se eu estivesse traindo ele, e ele foi quem terminou comigo da pior maneira possível, e o Sam me curou, então não tenho nada do que me envergonhar. Também contei aos meus amigos sobre isso e eles ficaram do meu lado também. Disseram que o Félix estava apenas louco e com ciúmes, e isso me fez sentir muito melhor. Mesmo assim, o Sam e eu decidimos buscar aconselhamento porque o retorno do Félix não tem sido fácil para nós lidarmos como casal e sentimos que precisamos resolver certas coisas. Começamos em alguns dias. Atualização 2. Ok, então, o Félix nos deu apenas 2 semanas para lidar com nossos sentimentos antes de fazer seu próximo ataque, e dessa vez foi online. Da última vez ele nos insultou pessoalmente aparecendo bêbado e louco em nossa casa, desta vez ele sentiu a necessidade de alcançar mais pessoas e falar bobagens sobre nós diante de um público maior, então ele postou um desabafo sobre nós online. Nos acusou de estarmos juntos apenas porque queríamos nos vingar dele, e disse que nós dois éramos fracassos que não suportavam ver outras pessoas terem sucesso, e provavelmente tínhamos nos unido por causa dele e começado um relacionamento apenas por despeito. Ele até insinuou que o motivo de eu não tentar reconquistá-lo após o término era porque eu já estava envolvida com o Sam e ele apenas me deu a desculpa perfeita. Foi nojento ele insinuar que eu estava traindo ele quando ele sabia muito bem que não era o caso. Eu estava completamente apaixonada por ele, mas ele foi quem terminou as coisas comigo para correr atrás dos seus sonhos ou o que quer que seja. Nem me achou digna de uma conversa e ainda esperava que eu esperasse por ele. Fala a sério. Que sentimento de posse e ilusão. Não vi o post pessoalmente porque não o sigo em nenhuma plataforma desde que terminamos, mas alguns amigos me enviaram. Disse a eles que o processaria por difamação se ele continuasse e mandei passar a mensagem. E só então ele retirou o post. Mas então ele me mandou uma mensagem e disse que eu merecia isso e me chamou de uma palavra muito feia que começa com V. Perdi a cabeça então e disse a ele que se ele me mandasse uma mensagem novamente eu realmente arruinaria a vida dele e garantiria que ele nunca se recuperasse disso. Mesmo assim ele teve a audácia de responder e disse que eu merecia ficar com o Sam porque ele não passava de um perdedor que era medíocre com uma guitarra e completamente inútil sem ela. Ele disse que tinha certeza de que se eu tivesse conseguido encontrar alguém, então ele provavelmente tinha alguém mais bonito do que eu esperando por ele e ele não tinha arrependimentos em me dispensar. Ele só desejava poder ter feito isso no dia do casamento e me feito chorar um pouco mais. Fiquei chocada que ele pudesse sequer pensar essas coisas, quanto mais dizê-las. Decidi bloquear o número dele depois disso, o que não tinha feito nos últimos anos porque nunca esperava que ele me mandasse mensagem, e definitivamente não ia mandar mensagem para ele, então isso só escapou da minha mente. Mas agora ele finalmente estava bloqueado e não tinha outra maneira de me alcançar. Se ele aparecer na minha casa novamente, então definitivamente irei pedir uma ordem de restrição.
Atualização 3. Então, enviei capturas de tela da minha última conversa com Félix para toda a família dele e todos os meus amigos. Nenhum deles estava falando com ele de qualquer maneira, e essas capturas de tela apenas garantiram que eles nunca mais falaria com ele. Todos ficaram tão chocados quanto eu tinha ficado quando vi aquelas mensagens, e tudo fez sentido quando os pais dele nos contaram que ele começou a beber na Alemanha. Aparentemente ele estava dizendo a verdade sobre não conseguir seguir em frente de mim mesmo quando estava lá, e por causa disso, junto com o projeto de pesquisa mal sucedido, ele começou a beber pesado e agora tem um sério vício. Isso explica esse comportamento, mas não desculpa nada. Seus pais nos pediram desculpas em nome dele por tudo e disseram que tinham que cuidar dele pois ele era filho único. Honestamente, podemos entender de onde eles estão vindo, e realmente não queremos guardar rancor deles. No final das contas são os pais dele e ele não tem ninguém em quem contar além deles, e não acho que qualquer um de nós gostaria que algo acontecesse com ele, não importa que tipo de pessoa ele seja. Os pais dele são pessoas legais, sempre foram gentis comigo e se opuseram a ele quando ele fez besteira. Se eles querem ajudá-lo eu respeito isso. Sam e eu estamos mais apaixonados do que nunca e a terapia de casal nos tornou mais fortes do que nunca. Na verdade, até começamos a pensar em ter um bebê e finalmente começar uma família juntos. Estou em conversas para uma promoção e com um salário melhor podemos nos mudar para uma casa maior em uma localização melhor, então é isso que está acontecendo conosco, e esperamos que apenas melhore. Próximo relato. Adotei o melhor gato de rua de todos os tempos, ele me passou tênia e quase acabou comigo. Em janeiro adotei um gato de 11 anos bem robusto, me apaixonei por ele instantaneamente. No início de fevereiro, ele começou a tossir e parou de fazer cocô na caixa de areia, apesar de eu limpá-la diariamente. Ele ainda fazia xixi lá, mas parecia cauteloso e saía correndo imediatamente. Mesmo quando começou a fazer cocô no chão, ele corria para debaixo da minha cama. Essa era a única vez que ele ia para lá. Fora isso, ele estava sempre aconchegado comigo ou ao meu lado. Seu histórico médico, quando o adotei, mencionava problemas com o uso da caixa de areia, mas algo não batia. Ele estava bem com a caixa de areia no primeiro mês, após um enema. Eu limpava seu cocô dia sim, dia não, e não via nada de anormal. Ele começou a perder peso, o que era bom, pois, por mais fofo que fosse, não era saudável. Parei de deixar comida à vontade, comecei a alimentá-lo com refeições programadas de comida úmida e tivemos brincadeiras diárias para alcançar um peso saudável. Levei-o ao veterinário em fevereiro pela sexta vez em um mês e meio. Ele teve metade dos dentes removidos antes de eu adotá-lo. Isso resultou em uma incisão, infecção e um enema devido à constipação medicamentosa. Essa visita foi por causa da tosse. Até perguntei se ele poderia ter vermes. O veterinário disse: sei que você está tentando ser um bom dono, mas ele provavelmente tem alergias e é um problema comportamental. Pode ser algo com que ele tenha que conviver. Me procure se o muco dele ficar marrom. Sempre estive certo em todos os diagnósticos do Dr. Google até esse ponto, mas tudo bem. Comprei um purificador de ar, aspirei e limpei regularmente, trocando a roupa de cama semanalmente. Apesar da limpeza, alguns dias de tosse eram melhores que outros. De repente, no final da semana passada, ele começou a tossir bem menos e eu comecei a me sentir muito mal. Meu melhor amigo até brincou que peguei o que meu gato tinha. Acordei na segunda-feira com o cheiro pungente do cocô do meu gato no chão de madeira. Ele é tão gentil que faz cocô onde é fácil limpar. Foi então que vi vermes rastejando por toda parte. Fiquei enjoado. Peguei uma amostra para o veterinário e dei descarga no resto. Pesquisei no Dr. Google e era certeza. Tênias. Depois li sobre os ovos e corri para inspecionar minha cama. Havia ovos por toda parte. Pequenos demônios em forma de arroz que caíam do traseiro do meu pobre gato há 3 meses. Nesse momento, comecei a ter ânsias de vômito. Moro em um estúdio antigo e minha cama fica contra uma parede de tijolos. Então, regularmente, tenho que aspirar pequenos pedaços de argamassa. Lembro-me de sentir uma noite o que achei que fossem pedaços de argamassa nos meus lençóis, mas adormeci bêbado de vinho e ignorei. Quando digo que eles estavam por toda parte, quero dizer que realmente estavam em todo lugar. No meu travesseiro, debaixo do travesseiro, meu gato e eu dormíamos abraçados todas as noites. Liguei para o veterinário e ele confirmou que era tênia. Suspeitamos que ele já a tinha desde que o adotei. A prescrição dele chegou em algumas horas. Também comprei medicação contra pulgas e um spray. Eu sempre verificava se havia sujeira de pulgas e nunca tinha visto nada, mas melhor prevenir. Embalei toda a minha roupa de cama, joguei fora metade das minhas coisas e aspirei cada canto do lugar por 1 hora. Com uma lanterna no chão, encontrei uma tênia morta debaixo do sofá. Desinfetei o sofá com cifir, virei meu colchão como se estivesse tendo um colapso nervoso. Dei a medicação para ele e a tosse parou na hora. Desde segunda-feira, ele não tossiu mais. Olhei na privada e encontrei 3 longas fitas flutuando nas laterais que normalmente eu teria dado descarga sem pensar 2 vezes, mas eram indubitavelmente tênias. Adulto que sou, liguei para minha mãe e chorei enquanto ainda estava sentado no vaso. Em toda a minha glória de vermes, liguei e mostrei de maneira constrangedora para o médico. O médico sem dúvidas me disse que eu também tinha tênias e me receitou um medicamento. Ele me perguntou se eu queria apenas para tênia ou um vermífugo mais amplo. Explicou que você ficaria surpreso com a quantidade de parasitas que vivem em você regularmente. Só espere para ver o que você vai expelir. Honestamente, eu só queria morrer naquele momento. Meu gato e eu fomos prescritos com o mesmo medicamento, obviamente, em doses diferentes e com preços diferentes. O dele custou $13 por 2 doses. O meu, $130 por 1 dose. Isso com o último mês do meu seguro do emprego anterior.
Recebo imediatamente um texto dizendo que minha prescrição está em atraso. Tento dormir naquela noite no sofá sem cobertores. Quando você acha que meu aquecedor para de funcionar? Então agora estou tremendo em um sofá pequeno, sabendo que há vermes rastejando dentro de mim e ovos por toda parte. Não consigo dormir. Ligo para a farmácia assim que abrem, em lágrimas, perguntando quando meus remédios vão chegar. Por sorte, eles tinham acabado de chegar. Ele me perguntou: "Você sabia que sua prescrição custa $130? Eu respondi: "Nunca tive tênia, mas acho que o preço é irrelevante." Rimos nervosamente. Pego minha prescrição, acendo uma vela, ligo para o meu melhor amigo. Fazemos um pequeno funeral virtual para os meus vermes e tentamos levar na esportiva. Coloco a música que quero que toque no meu funeral, mas as coisas só pioram. Meu melhor amigo hesitante me conta que estava falando com seu fisioterapeuta sobre minha saga de vermes. Ela recomendou comprar óleo de cravo e passar na minha entrada traseira. Eu estava tipo: por quê? Aparentemente, os vermes gostam de morder o seu traseiro na saída, e o óleo de cravo evita isso. Eu odeio tudo neste momento. É como os diferentes níveis do inferno. Tomei os comprimidos e comecei a ler o folheto da prescrição. Ele menciona que você sentirá dores aleatórias enquanto os vermes estão morrendo. Deixe-me dizer, eu senti cada maldito verme morrendo enquanto eu estava deitado no sofá sem cobertor, na posição fetal. De repente, comecei a pensar nos vermes e não conseguia respirar. Minha garganta estava meio coçando e eu pensei que havia vermes morrendo nas minhas amígdalas. Nesse ponto, eu estava lá deitado na posição fetal, dizendo a mim mesmo que era apenas um ataque de pânico. Meu gato decidiu fazer xixi às 2 horas da manhã, pulou assustado, espalhando xixi pelo apartamento. Eu sei que a medicação diz para limitar as bebidas alcoólicas, mas eu disse dane-se e fiz uma bebida. Limpei o xixi e finalmente consegui dormir por cerca de 3 horas. Acordei cedo com o cheiro de cocô de gato, ainda meio sonolento. Procurei nos lugares usuais dele e não encontrei cocô. Ele deixou na banheira para mim. Um lugar novo. Obrigado, gato. Fácil de limpar e sem vermes. Considero isso uma vitória. Joguei na privada, desinfetei a banheira e lavei obsessivamente as mãos. Olhei para mim no espelho enquanto esfregava minhas mãos cruas, e caramba, meu rosto estava tão inchado que ainda estou surpreso por conseguir enxergar. Minha língua estava descontrolada. Estava tendo uma reação alérgica grave à medicação para a tênia. Aquele ataque de pânico ao adormecer era, na verdade, uma reação alérgica. Imediatamente fiz uma chamada de vídeo com meu médico. Ele me disse para pegar Benadryl imediatamente e me receitou um esteroide. Recebo uma ligação do departamento financeiro deles na breve caminhada até a farmácia. $140 por aquela visita virtual de 5 minutos. Tentei contestar a cobrança. Ela não podia fazer nada. Eu simplesmente perguntei a ela: posso contar sobre minha vida horrível? Então, por $140, conversamos por 5 minutos sobre o quanto minha vida é péssima e ela concordou. Ela foi muito simpática, mas ainda assim são $140. Ela basicamente me disse que se eu tivesse esperado um mês para pegar uma tênia e quase morrer com a medicação, a visita virtual teria sido mais barata sem seguro. Amo o sistema de saúde americano. Aceitei o prejuízo e voltei à mesma farmácia do dia anterior e eles me perguntaram o que estava errado. Levantei meus óculos e eles ficaram tipo: você sabia que era alérgico a essa medicação? Nesse ponto eu estava tipo: por que vocês acham que eu já tive tênias antes? Total colapso mental. Comprei minha medicação, uma caixa de vinho e $20 em doces para amenizar a dor.